Vamos nesse instante levar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, ao Mestre Jesus, às forças de luz que nos amparam, rogando todo o amparo e sustentação diante desta conversa para que ela seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Hoje a conversa não vai ser tão animadora assim, porque nós vamos falar dos nossos desabores, né? Dos nossos desalinhos, dos monstros que ainda existem em nós. Porque diante da vida atual, a gente encontra tantos desafetos físicos e espirituais, a gente encontra empecilhos, a gente encontra doenças, enfim, inúmeras provações. E muitas vezes nós olhamos a nossa vida e percebemos que não somos tão ruins assim para estar passando por tantas perturbações. Mas aí a análise tem que ser bem profunda. Estou aqui falando de pessoa que faz o autoconhecimento e que realmente se conhece e percebe que já está melhor e que não é tão ruim. Porque eu conheço um monte de pessoas também que se vitimizam, que desalinham a sua caminhada, que perturbam a sua caminhada e acham ainda que são os certos. Essa pessoa vai precisar sofrer muito, mas muito, até realmente sair da casca, da ilusão que ela criou. Porque o sofrimento, ele serve para isso, para depurar. Poderíamos evoluir somente no plano espiritual? Até poderíamos, né? Os espíritos explicam que a gente até poderia, mas a matéria mais bruta, o nosso corpo físico, a matéria, né, onde a gente vive neste planeta, ela tem em sua composição um filtro também espiritual, porque matéria e espíritos muitas vezes se fundem, porque tudo vibra, afinal também existe matéria, né, em inúmeras frequências. No plano espiritual existe matéria, uma matéria diferente, mas não deixa de ser matéria. Mas uma matéria mais rarefeita, uma matéria que muitas vezes não tem este filtro necessário para a nossa depuração. Mesmo porque o corpo físico, ele cria certas necessidades que fazem com que a gente evolua. Ele cria algumas necessidades que fazem com que a gente se desperte mais rápido. Por isso, viver na Terra é tão importante e acelera a nossa evolução. Mas, como umbandista que somos, acreditamos em inúmeras reencarnações, porque os guias assim nos ensinam. E se nós estamos no planeta Terra, é porque ainda necessitamos de nos depurar. E vou dizer mais, quanto mais a gente evolui, mais a gente ressarce os débitos do passado. Sim, porque Deus é misericórdia. Nós ainda não entendemos Deus. Quando nós compreendemos Deus na sua totalidade, nós não iremos mais cair na ilusão de que estamos sendo injustiçados. Porque Deus não é um pai de castigo. Deus é um pai que cria, sim, leis imutáveis e sábias. Ele é Deus, ele é a sabedoria suprema do universo. Se ele criou essas leis, é que essas leis são necessárias ao nosso crescimento. Mas somos muitas vezes crianças ainda espirituais, que quer comer somente o quê? Doce. Que quer somente o quê? Os prazeres da vida. E prazer não tem nada a ver com elevação. Não que nós não podemos curtir a vida. Tudo é questão de equilíbrio. Hoje é esquerda. E quem fala muito sobre equilíbrio, por incrível que pareça, é assim a Pombagira da Sete Encruzilhadas. Ela fala muito sobre. Ela fala, você pode curtir a vida, você pode vivê-la na sua plenitude, mas profundo equilíbrio. Porque nós temos sim o livre-arbítrio quando estamos plantando. Você pode plantar o que você
você quiser. Mas o nosso livre-arbítrio, ele está restringido até o momento da colheita. Você vai ter que colher. Se você plantou abóbora, você vai ter que colher abóbora. Não adianta querer morango. Mas enfim, a atual encarnação de todos está muito difícil, porque o planeta está convulsionando. É guerra, é perturbação, é energia negativa vinda de todos os lados, é discussões políticas, é tantas questões que vão trazendo uma obscuridade, uma nuvem negra em nossa mente. E se nós não estivermos vigilantes, a gente acaba absorvendo essas energias negativas. Muitas vezes o pensamento negativo que está na sua mente não é nem seu, veio por aí. Só que como nós estamos na Terra, é natural que a gente vá ali pegando todas essas ideias. Só que depois que o pensamento está em você, ele é seu. Não importa se realmente foi algo do seu espírito, se foi do outro lado, não importa. O importante é saber que depois que está em você, é seu. E aí o que você vai fazer com ele? Se entra em você um pensamento de desespero, de desânimo, de descrença, o que você irá fazer com ele? Aí eu aprendo com o irmão Fernandes. O irmão Fernandes diz assim, que não importa o pensamento que chega até você, o importante é o que você vai fazer com ele. O que estamos fazendo com os nossos pensamentos? Diante dos desabores da vida, diante de todas essas tormentas que não têm sido fáceis. E aí, nós precisamos pensar que se Deus é amor e justiça, o que nós estamos passando é justo, sim. Por mais que pareça uma injustiça, é justo, senão nós não estaríamos passando por isso. E aí precisamos enfrentar com resignação. O que é a resignação? É difícil, gente. Isso tudo aqui, ó, nessa conversa é fácil, tá? É difícil, viu? É difícil. Eu tenho preguiça um pouco de sofrer. Eu tenho um pouco de preguiça de sofrer. Então, quando alguma coisa está acontecendo na minha vida de negativo que acontece, eu já enfrento logo, já aceito logo, já ameniza. Eu já começo a pensar, olha, só me abala um dia, 2 dias. Daqui a alguns dias eu já vou me acostumando com aquilo e segue em frente. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Porque não adianta a gente ficar remoendo. Porque para você ficar remoendo, dá trabalho. Dá trabalho. Você foi injustiçado no trabalho. Você foi injustiçado por um familiar. Dá trabalho ficar ali remoendo aquilo. Ai, meu Deus, eu fui tão injustiçado. Ai, meu Deus, eu fui tão injustiçado. Você gasta energia, dá mais trabalho. Eu tenho preguiça disso. Eu prefiro pensar, ó, vai passar. E o pensamento volta. Porque nós estamos tão acostumados com o negativismo, o pensamento negativo, ele volta. Por mais que você fale, ai, não deixa pra lá. Ele volta. Ele é infeliz. Ele volta, né? Ele quer atormentar. Porque nós estamos acostumados e viciados com o negativismo. Mas aí vai entregando na mão de Deus, vai orando, vai cantando, vai entregando, não é fácil. Mas, quando a gente começa a fazer esse movimento, no início é muito difícil. Depois vai ficando mais fácil. Aí aquele sofrimento que demorava 1 mês, demora 13 dias. E aí vai diminuindo. Depois demora 2 dias e tá ótimo. Comigo é assim, ó. Demora, quando é muito difícil, comigo demora 7 dias. Depois de 7 dias eu tô cansada, já tô cantando pra subir. Mas enfim, nós temos que ter essa resignação. O que é resignar que eu estava falando? É você entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Mas para você trazer a resignação dentro de você, é preciso espiritualizar o seu olhar. Outra coisa que os guias sempre nos falam, espiritualize o seu olhar, enxergar que somos mais do que isso. Semana passada, eu sou médium semiconsciente, graças a Deus, porque a gente vai aprendendo muito. Na verdade, os médiums de Umbanda, na sua totalidade, são semiconscientes. A inconsciência total é raríssima, e muitos médiums que dizem que são inconscientes, muitas vezes mentem, e mentem não por maldade, mentem por um respaldo, para falar, eu não quero que saibam. Mas isso já está sendo praticamente nulo. Desde lá do Zélio Fernandino de Moraes, que é um dos fundadores da Umbanda. Por que eu vou falar um dos fundadores? Porque tem uma briga de que a Umbanda é antes de Zélio Fernandino de Moraes. Não vamos entrar nessa briga. Mas Zélio Fernandino de Moraes, que criou aquela Umbanda tão conhecida,
Ele já era médium semiconsciente, suas filhas foram, seus netos também, e seu bisneto é, e todo mundo da casa é. Mas enfim, graças a Deus eu tenho uma semiconsciência. Mas a minha consciência, ela é parcial, por isso que precisa sempre dos cambões, e às vezes eles perguntam, eu não sei o que aconteceu. Não sei. Às vezes não sei nem quem passou. Tem gente que chega para mim e fala, eu passei com o seu guia. Muitas pessoas não faço ideia. Por isso que é bom marcar. Mas certas coisas ficam gravadas no amargo do nosso espírito, para a gente poder realmente crescer também como pessoa, como médium. Isso é maravilhoso. E aí, semana passada, uma coisa que me marcou com o seu laçador. Para a maioria das pessoas, se não para todas, não sei se foi para todas, eu não lembro de tudo, mas para a maioria das pessoas ele perguntava, quantos anos você tem? Aí a pessoa falava. E aí ele falava, então, ontem você tinha 12, você tinha 15. E aí, salvo engano, ele terminava de dizer, e daqui a pouco você já não vai mais existir nessa encarnação. Se não é desse jeito, era mais ou menos assim, que ele tem a forma dele falar, eu tenho a minha. A vida passa num átimo de segundos e a gente perde tempo com lamúrias e lamentações, sendo que não vai resolver absolutamente nada, só vai perturbar ainda mais a nossa existência. Enfim, se resignar a isso, e deixar pra lá e se entregar na mão de Deus e falar, Deus, o meu caminho é do Senhor. Se entregue e segue em frente. Mas, muitas vezes, nós somos teimosos. E o que acontece? O sofrimento só piora. Só piora. Vou lembrar de uma historinha. Vocês estão cansados dessa história, mas é pra essa história entrar na cabeça de vocês. Tinha um rapaz que foi colocar gasolina no seu carro. E aí tinha uns carros na frente. E aí ele percebe que ali no posto, né, de gasolina tem o quê? Um cachorro. E esse cachorro está chorando. E aí, quando chega a vez dele, ele olha pro frentista e fala, você sabe por que esse cachorro está chorando? Sei sim. Ele está sentado num prego. Mas por que ele não levanta? Porque não doeu o suficiente. A vida é assim. A gente só muda porque não doeu o suficiente. Nós percebemos isso na pandemia. Que houve uma movimentação de vacina muito rápida, não foi porque a população pobre necessitava, mas foi porque foi uma doença de rico. Então, como começou, estava todo mundo morrendo. Rico, pobre, você tendo bem, não tendo bem, você morria. Então, como todo mundo estava sofrendo, houve uma movimentação mundial para a libertação da Covid. Só que bastou a melhora para a gente poder voltar novamente com os hábitos negativos. E digo mais, a pandemia ela serviu como uma peneira para mostrar quem somos. Eu estava viajando em plena pandemia, de Natal eu tinha ido para João Pessoa, meu voo foi cancelado 2 vezes, aquela loucura. Ali no aeroporto eu tive que ir lá refazer a passagem de volta. Ali eu já comecei a perceber o egoísmo humano. Tinha uns cariocas e o aeroporto do Rio de Janeiro foi o primeiro a fechar. Esses cariocas estavam desesperados e estavam cobrando, sabe quanto para eles voltarem? 4 mil reais. Senão eles iam ter que voltar o quê? De ônibus, dias e mais dias, eles estavam em desespero, estavam indo na ouvidoria. Aí você já percebe o desalinho dessas empresas que não pensam no outro. Aí estou lá, viajando. Eu não quis voltar antes, porque as praias de lá ainda estavam liberadas, as praias você podia, só não tinha quiosque. Fiquei lá para curtir o restante das férias, né? Já estava por lá mesmo. E aí começam com as notícias de um monte de gente aqui de São Paulo correndo nos mercados. Vocês lembram disso? Comprando tudo, pegando tudo como se fosse assim, né? Apocalipse. Como se somente a sua família precisasse comer. Olha o egoísmo. Olha o egoísmo. Cada um começou a revelar o que realmente é. É nesses desalinhos que a gente revela quem somos. Quem somos. Mas não foi o suficiente. Porque o ser humano ainda continua em guerra. Eu lembro que até as guerras deram uma cessada, né? Porque todo mundo morria, as guerras tiveram que dar uma recuada. Mas bastou cessar, tá todo mundo ali. E a humanidade, nós só vamos mudar a humanidade, e vai mudar. A humanidade vai mudar sim. Quando um sofrimento maior vier. Não era preciso.
Mas, infelizmente, nós vamos ter que sofrer muito ainda para poder despertar e acordar, e de forma coletiva. De forma coletiva. Inclusive, o Brasil não está melhor, os espíritos nos falam que o Brasil não está melhor porque a gente passa por um karma coletivo. Vocês sabem qual é? Vocês sabem qual é? Carnaval? A escravidão. A escravidão. É um karma coletivo. É um karma coletivo. Porque nós fomos o último país. Gente, nós temos apenas 100 e poucos anos de abolição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E estamos ressarcindo de forma coletiva, sim. Inclusive, isso me faz lembrar uma pessoa que no TikTok colocou assim: esses umbandistas são loucos. Eles falam que trabalham com preto velho. Onde já se viu? Depois de tanta escravidão, de tanto sofrerem, ainda vem atender branco? Incorporam em branco? Só que essa pessoa esqueceu que esses espíritos já ganharam a extrema luz. Por isso que eles são uma das grandes linhas de trabalho. Preto velho e caboclo são mais do que uma imagem física de negros e índios. Eles significam arquétipos. Todo mundo sabe que arquétipos? É algo que reflete mais do que uma imagem. Reflete uma energia, reflete um poder. Quando você se aproxima do preto velho, você automaticamente se curva. Quando ele fala daquela forma errônea, quando ele fala daquela forma simples, você é abraçado pela simplicidade do preto velho. Você é abraçado pela energia do perdão. Você é abraçado pelo amor. E aí, eu me lembro, vocês já devem ter visto também, da imagem de uma pessoa segurando uma Bíblia, enquanto negros estavam sendo ali cativos. Porque na época negro não tinha alma. E aí a gente encontra os pretos velhos falando de amor e perdão na Umbanda. Quem está realmente sendo cristão nessa hora? Os negros, os pretos velhos ou aquele que estava com a Bíblia? Vamos pensar. Vamos pensar. Os pretos velhos souberam passar por aquele sofrimento com resignação, já contei a história de Pai Cambinda, e vencer espiritualmente. Mas enfim, enquanto nós continuarmos em lamúrias e perturbações, sem resignação, vamos continuar sofrendo cada vez mais. E se cair na rebeldia, é pior ainda. Aí acontece o que aconteceu com os nossos irmãos e irmãs Exus e Pombageiras. Porque como que chega o ser humano na condição de Exu e Pombagira? Como? Você passa por esses sofrimentos para se depurar, para se libertar, para crescer, para evoluir, e aí você se revolta. E ao invés de você caminhar a trilha do bem, você cria desalinhos, desafetos e perturbações e uma caminhada negativa. E aí, a vida te traz para uma nova reencarnação. Você reencarna compulsoriamente. Ao invés de melhorar, o que você faz? Você cria mais desafetos. Aí você reencarna. Você cria mais desafetos. Você reencarna, cria mais desafetos. Aí você nasce sem braço, sem mão. Continua perturbando a vida alheia. Aí você nasce em condições precárias. Continua novamente perturbando a vida alheia. Chega uma hora que você começa, como espírito, a cair em faixas vibratórias negativas tão densas, que você acaba criando um encapsulamento perturbador. A partir dali, você começa a ser esgotado por um mistério que chamamos de Sagrado Orixá Exu. Eu digo mistério porque tem coisas que nós não entendemos na sua totalidade. Não só pelo Sagrado Orixá Exu, existem outros orixás também que têm essa energia esgotadora. Mas quando você cai no seu mais profundo, no amago mais profundo do teu espírito, você acaba criando este esgotamento interior. É uma forma do universo te trazer novamente ao bem. Olha como Deus é misericórdia. Não existe um inferno eterno, não. Deus é misericórdia o tempo todo. E aí, você volta novamente ao caminho da luz, em uma estrada muito difícil, até que você ganha a condição
de começar a trabalhar no bem, lá de baixo. E aí existe um mistério, né, que eu falei, chamado Orixá Exu, que traz todo um poder lá do divino, do sagrado. Ele é sagrado, não é a entidade, ele é sagrado, tanto quanto Oxalá, tanto quanto Nhansã, Ogum, ele é sagrado. É um mistério de Deus, é uma força poderosa de Deus esgotadora, esvaziadora do negativo, por isso que ele fica fora. E aí, quando Deus te leva para esse mistério começa a te burlar, te limpar, te purificar, burilar não, perdão, burilar. E aí, essas entidades começam ali, fazer pequenos trabalhos no bem, e vão crescendo, até que se tornarem Exus e Pombagiras de lei, que são os nossos Exus e Pombagiras de trabalho, que trabalham no bem, que realizam o bem, que são educados, amorosos, luminosos. Eles já trabalham na lei, na força de Pai Ogum, na força da lei divina. E esses Exus e Pombagiras que fazem coisas negativas por aí são entidades que se aclopam do nome Exu e Pombagira, porque o nome Exu e Pombagira ficou muito assim popular. Então, essas entidades se possuem destes nomes para fazer o mal. Porque Exu e Pombagira de lei não realizam o mal. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que essas entidades vamos supor uma Exu caveira do mal, um Exu caveira negativo, que faz o mal por aí. Ele começa a trabalhar nessa negatividade. E são entidades que têm poder. Porque existem escolas espirituais, não somente no plano espiritual positivo. Existem escolas e grandes escolas espirituais nas trevas. Porque moralidade não tem nada a ver com inteligência. Ao contrário. As maiores inteligências da humanidade fizeram o mal. A bomba atômica e tantas invenções negativas. Foram grandes inteligências. Será que elas não existem lá no plano espiritual? Claro! Inclusive são essas inteligências negativas que inspiram esses homens a fazerem o mal. Então, essas entidades negativas, elas frequentam escolas de magias negativas. Então elas sabem manipular todos os elementos, porque tudo que a gente utiliza na Umbanda, todos esses elementos, o padê, as frutas, as velas, não é porque a gente, eu vou utilizar por utilizar. Não. Lá no início eu falei que a matéria ela existe em inúmeras possibilidades, tudo vibra no universo. Isso a física quântica já mostra. Então não vamos iludir. Tudo que a Umbanda utiliza, todas as ervas, todos os elementos, tem uma razão de ser e são manipulados pelos espíritos. E então, essas escolas ensinam a utilizar esses elementos de forma, o quê? Negativa. E aí eles começam a utilizar lá o nome Exu Caveira e trabalha de forma negativa, se utiliza de forma negativa, até que ele também começa a ser esgotado por essa força sagrada. Porque chega uma hora que aquele mal que ele faz já não lhe dá mais prazer. É quando eles levam esse choque, né, esse choque de esgotamento e começam a trilhar um caminho novo, passinho por passinho. E começam a fazer pequenos trabalhos para cada um de nós e assim vai indo. As pombagiras a mesma coisa. Então, se eles já estão esgotando a negatividade que há neles, realizando bem, e quanto a nós, o que nos cabe? Será que a gente vai continuar na mesma? A gente aprende com eles. Os Exus de trabalho, as pombagiras de trabalho de lei, já estão aqui para nos dar exemplo. Para mostrar, errei, mas já estou esgotada, já estou no bem, já estou na luz. Daqui a pouco eu viro um boiadeiro, daqui a pouco eu viro uma cabocla, porque são arquétipos de transformação. Então, vamos nos despertar, para a gente não precisar ser esgotados por este vazio. E digo mais, até lá, até chegar ali, nós vamos sofrer muito se a gente não mudar, se a gente não renovar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Então vamos acordar, vamos nos despertar, vamos mudar o nosso olhar para os Exus e Pombagiras, vamos mudar esse olhar,
Porque eles são tão mal compreendidos. São tão mal compreendidos. Ah, mas criança pode tomar passe com o Exu Pombagira? Claro, pelo amor de Deus, né? Claro que pode. Essa questão, né? Ah, então quer dizer que Exu e Pombagira tem que cuspir no chão, tem que falar palavrão? Não. Inclusive nessa casa a gente já falou sobre isso, que nós não cantamos ponto negativo de esquerda. Todo mundo sabe o que é ponto negativo? Todo mundo sabe o que é ponto negativo? Para quem não sabe, ponto negativo é: Pombagira malvada, por que mataste o rapaz? Pombagira malvada, por que mataste o rapaz? A gente mata, vai preso, Pombagira mata e não vai. Aí você fala, Pombagira não é que nós trabalhamos bem? A Umbanda não é amor e caridade? Por que Pombagira matou o coitado do rapaz e ainda não foi presa? Ainda não foi presa. Então, esses pontos negativos já não cabem na Umbanda. Pelo menos na nossa Umbanda, né? Existem muitos. Eu sei que muitas vezes esses pontos podem relembrar e remeter a um passado negativo que ela teve e que não tem mais. Mas não cabe, né? Não cabe. É isso. Vamos nos renovar. Não vamos esperar ser esgotado por essas forças cósmicas, que inclusive são misericordiosas, que nos fazem retornar ao caminho do bem. Vamos mudar o nosso olhar para Exu e Pombagira, porque são entidades que já estão melhores, muitas vezes melhores do que nós, em condições melhores. Uma vez, a gente estava conversando, só para finalizar, que horas são? 2 minutos. Falta 2 minutos? Só para finalizar. Eu estou tentando melhorar, mas é difícil. E teve uma época da minha vida que eu estava meio rebelde. Teve uma fase da minha vida que eu fiquei quase 2 anos afastada da espiritualidade. Quase 2, porque não deu tempo, porque eu quase fiquei louca. Aí não dá, minha vida é assim, eu tenho que trabalhar no bem e ponto. Mas estava meio afastada, e aí uma entidade veio conversar comigo. Aí eu falei, olha, não tô muito aí não. O máximo que pode acontecer é eu virar uma pombagira. A entidade olhou firme pra mim e falou, nem pra pombagira você está prestando. Porque você não tem noção de como a esquerda tem disciplina. E vou dizer mais, o mal é disciplinado. Essas forças das trevas que querem combater o bem são disciplinadíssimas. Eles ficam o tempo todo nos vigiando, eles esperam uma brecha, eles revezam. E os nossos Exus e Pombagiras de lei, de trabalho no bem, são extremamente disciplinados, responsáveis. E eu naquela época estava sem disciplina nenhuma, nem para Pombagira mesmo estava servindo. Espero que agora esteja. Eu espero que agora eu esteja. Mas enfim, que seja força, luz na vida de cada um os trabalhos de hoje. Que possamos ser tocados, sustentados pelas mãos de Deus, para que a gente consiga realmente enxergar a vida como ela é e não como nós queremos que ela seja. Porque não devemos ser mais crianças mimadas. Não devemos ser mais crianças mimadas. Vamos encarar a vida com responsabilidade, encarar a vida como os Exus e Pombagiras, que sabem que fizeram mal, mas que agora é preciso restituir e realizar o bem. Muita luz, muito equilíbrio. Desculpa, porque eu vou fazer toda uma renda. Lembra que eu falei lá que muitas vezes você já melhorou e você está sofrendo muito? Porque acontece isso. Deus é misericórdia. Então vamos supor, nós matamos 500 mil pessoas. Quando a gente sai, né, daquela forma negativa, quando a gente se arrepende, as próximas encarnações não vão ser tão difíceis. Vai ser difícil aqui, difícil ali, mas vão ser provações que nós conseguimos vencer. Porque senão a gente não vai sair nunca daquela linha negativa, senão a gente não vai conseguir nunca se superar. Aí quando você já evoluiu muito, que você já entendeu muito da palavra de Deus, aí a sua memória volta lá para os 500 que você matou, e aí a lei divina que nos permite ter o livre-arbítrio para plantar, fala, linda, seu livre-arbítrio acabou, agora você vai colher. Aí você lembra, e aí você vai reencarnar, já com condições para enfrentar a vida com muitos guilhões e muita perturbação, porque você matou aquelas 500 pessoas. Aí você vai falir, porque você pode falir, mas é uma questão sua.
Porque você já tem dentro de si as condições necessárias. Então, bonzinho mesmo, ninguém é. E ao contrário, de gente boazinha, o inferno tá cheio. É isso, gente. Ótima gira pra todos.